Recentemente eu reparei em mim uma sensação estranha toda vez que eu saía do Instagram ou de alguma rede social. Não é uma sensação parecida com a tristeza exatamente ou com uma ansiedade, é simplesmente uma sensação, você fica realmente estranho quando você sai da rede. E o pior de tudo é que, por mais que você se sinta estranho depois de ter utilizado a rede social, você volta a fazer as coisas do dia a dia, você tá vendo um capítulo de uma série, por exemplo, e você sente a vontade de voltar pra rede social e parece que é um ciclo vicioso que só vai piorando. E aí, de repente, é como se sua vida tivesse ficado um pouco pior, sabe? E aí eu acho engraçado que não é uma coisa exclusiva minha, né? Uma sensação exclusiva minha. Semana passada eu participei de um encontro de jovens empreendedores aqui em BH e esse foi um tema que não foi levado para discussão de forma proposital, mas que surgiu em vários momentos das conversas, sabe? A comparação, consumo de rede social de forma exagerada, como que a gente consome demais, mas tem consciência de que as pessoas estão compartilhando ali às vezes só recortes da vida dela, mas mesmo assim isso mexe com a gente. A sensação que muitos desses jovens estão sentindo de tá atrasado, empreendedores que às vezes olham para a situação deles e apesar de que se alguns anos atrás eles olhassem para a situação hoje, a situação de hoje era o sonho deles um tempo atrás, hoje eles não se sentem satisfeitos, hoje eles não se sentem completos, eles se sentem atrasados, eles se sentem insatisfeitos mesmo. E aí a ideia nesse vídeo é falar um pouco sobre essa sensação, a ligação entre a comparação, a rede social, a criação de expectativas, como que isso tá mexendo com a cabeça das pessoas hoje em dia, de forma negativa realmente. Então vê se você se identifica com essa situação. Você abre o Instagram, mexe nele por um tempo, vê os stories das pessoas, vê alguns reels e 5 minutos depois você fecha e sente aquela sensação estranha e parece que sua vida tá pior. Só que na verdade nada mudou. Você continua morando na mesma casa, você continua tendo os mesmos amigos, o patrimônio que você tem, o dinheiro guardado no banco é a mesma coisa, a sua família é a mesma, a sua saúde não mudou. Então de onde é que vem essa sensação de que as coisas pioraram? E como eu falei, essa não é uma sensação exclusiva minha ou exclusiva sua, que tá às vezes assistindo esse vídeo e se identificando. Tá cada vez mais comum essa sensação geral de vazio, um certo incômodo que as pessoas muitas vezes nem conseguem descrever. Uma coisa que eu acho que pode ter relação é como o consumo. A gente entra na rede social, mas o consumo é tão acelerado que você nem consegue identificar qual foi o story, qual foi o Reels que às vezes te deu esse gatilho e essa sensação estranha no peito. E é aí que entra a tal da comparação que eu falei no início do vídeo. Só que a gente tem que entender, e isso foi uma das coisas que o pessoal lá falou, que muitos estão na rede social e produzem conteúdo, então quem produz tem mais facilidade de entender, né? E eu vim do marketing digital, então eu tive contato com muitas pessoas que produzem, tem mais facilidade de entender isso do que às vezes quem só consome. Que é o seguinte, as realidades compartilhadas na internet, elas são recortes das vidas daquelas pessoas. Não é a pessoa, por mais que ela compartilhe muito, ela não vai compartilhar tudo. E normalmente as pessoas vão compartilhar só a parte boa. E às vezes até as pessoas que compartilham a parte ruim têm uma certa intenção por trás daquele conteúdo. Então vão aparecendo aqueles ditados que a nossa avó falava, né? As aparências enganam, a grama do vizinho é sempre mais verde. E a gente às vezes acredita que os outros eles são mais felizes do que eles realmente são, porque é só aquilo que eles mostram na internet. Então, no fundo, a comparação que você faz, que eu faço, que todo mundo faz, ela nunca é justa com a gente. Por quê? Porque eu tenho consciência total da minha vida. Você tem consciência total da sua vida. Só que a gente compara essa totalidade, ou seja, todo o contexto da minha vida, todos os bastidores, todos os problemas, com o palco que a pessoa está compartilhando ali, que é um recorte da vida dela. E aí, como eu disse, eu trabalhei por alguns anos com marketing digital, tendo contato com várias pessoas que produzem, vários infoprodutores, vários influenciadores. E se tem uma coisa que eu tenho propriedade para dizer depois de conversar com essas pessoas é quase tudo parece melhor quando é visto de fora. Vários projetos de pessoas que, quando eu via na rede social, eu falava, caramba, essa pessoa deve estar muito bem, sabe? Tem um Instagram com muitos seguidores. A pessoa, o jeito que ela fala, e isso que é mais engraçado, às vezes é o jeito que a pessoa fala, porque ela tem consciência de que ela tem que transparecer algo para ela conseguir vender, porque se ela começar a falar que tá tudo ruim, que as vendas não estão acontecendo, isso gera a sensação da pessoa que tá assistindo ali e fala, pô, se ninguém tá comprando, não vou comprar. Então você vai achando que os projetos estão melhores, que as vendas estão melhores, que aquela pessoa ganha muito dinheiro,
E quando você vai conversar, você vê que a situação é completamente diferente. Então é muito essa coisa da pessoa, e é isso que eu queria trazer muito nesse vídeo, desse entendimento de que a rede social é simplesmente um recorte e que essa comparação ela é completamente injusta. Do meu mundo de marketing, onde as pessoas estão falando muito de faturamento, de fazer 6 em 7, de vender todo santo dia, as pessoas só compartilham esses números, né? Só compartilham visualizações, a gente só vê o superficial. E o que conta, na verdade, é o lucro. Então você vê a pessoa, às vezes, andando num carro top, numa casa legal, fazendo um monte de viagem, só que a gente não sabe qual é o contexto. Hoje em dia é cada vez mais comum pessoas que têm contato com outras, né, de bastidores. Você vê pessoas que alugam um carro simplesmente para aparecer na internet que tem mais dinheiro, compram coisas, fazendo dívidas só para aparecer e apostar que a imagem que elas estão vendendo ali vai fazer elas venderem mais, simplesmente pela expectativa que elas conseguem gerar em você que está consumindo. Então foi por ter contato com esse tipo de realidade que eu comecei a entender que quase tudo realmente parece melhor quando visto de fora. E aí você começa a ter um pouco mais de cautela também quando você vai escutar o que as pessoas estão dizendo na internet. Pô, você fica sempre com um pé atrás, vamos dizer assim. Isso te ajuda a se comparar menos. E aí eu tava relendo um livro que eu gosto muito, que é A Psicologia Financeira, e nesse livro o Morgan Housel, que é o autor, ele coloca uma citação do Charlie Munger, que ele fala que o mundo ele é movido mais pela inveja do que pela ganância. E se a gente parar para pensar nessa frase de um cara extremamente inteligente, né, que tem uma capacidade de enxergar o mundo superior do que a média das pessoas, e a gente trazer para a realidade de hoje, com rede social, em que a comparação e a exposição da vida das pessoas está cada vez maior, isso faz ainda mais sentido, né? De que não é simplesmente a vontade de crescer que movimenta as pessoas, e sim a comparação e a inveja do que elas estão vendo ali. Afinal, hoje em dia você não se compara mais como no tempo dos nossos pais, né, alguns anos atrás, simplesmente com as pessoas que estão ao seu redor, com seus vizinhos, né, com seu ciclo ali da sociedade no máximo. A gente está se comparando e invejando a realidade de pessoas no mundo inteiro. Do influenciador milionário que está lá em Dubai, daquele youtuber que está lá na Grécia, em Mykonos, postando os stories, de um casal de amigos que se conhece que está em Fernando de Noronha, de uma pessoa que ganhou na loteria ou ganhou o Big Brother, por exemplo. E você consegue fazer isso em 5 minutos, abrindo o seu Instagram e olhando os stories dessas pessoas. Isso é algo que nunca aconteceu na história do mundo. É só a gente que está tendo que vivenciar essa primeira vez e aprender na dor como superar esse tipo de situação. E aí nesse livro também tem uma regrinha, ele fala sobre uma regrinha para a felicidade, que é simplesmente baixar as nossas expectativas com relação à vida e com relação às coisas. Porque as nossas expectativas, elas mudam a forma como a gente interpreta a realidade ao nosso redor. Então pensa no que a comparação ela faz com relação às nossas expectativas. Ela faz justamente isso, ela aumenta as nossas expectativas com relação às coisas. Então automaticamente, quando você entra no Instagram e consome um monte de conteúdo de pessoas do mundo inteiro, em situações diversas e completamente diferentes das suas, aquilo molda a sua expectativa, que faz com que você interprete a sua realidade, que não mudou, de forma diferente em 5 minutos. E aí eu gosto muito de trazer tipo uma fórmula para você entender de forma simples tudo isso que eu acabei de dizer, que é o seguinte: a sua felicidade ela é igual à sua realidade menos as suas expectativas. Ou seja, se você tem expectativas exageradas e a sua realidade ela não acompanha o que você esperava, você tem uma sensação de infelicidade. Mas o contrário também pode ser real. Se você tem menos expectativas e a sua realidade supera aquilo que você estava esperando, você tem uma sensação de ganho, vamos dizer assim. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome na rede social, por justamente controlar esse efeito que a expectativa tem na nossa sensação de bem-estar, de felicidade. E aí a gente pode começar a entender que a rede social, né, a internet, ela tem, lógico, seus pontos positivos de geração de riqueza, por exemplo. Várias pessoas, eu, por exemplo, consegui ganhar um dinheiro legal através da internet, graças a ela, mas ela também traz os seus pontos negativos, que é, por exemplo, as pessoas ficarem esbanjando e ostentando na internet sem você ter a capacidade de saber se aquilo ali é real ou se é só algo criado, o que gera o problema da inveja e da comparação. Como eu falei, é injusta com você, comigo, com qualquer pessoa que está consumindo, porque
aquilo ali é só um recorte. E aí tem um exercício que eu gosto de fazer pra mim mesmo, que eu me forço a fazer na verdade, que é... Muitos coaches eles vão falar sobre o exercício da gratidão, né? De todo dia você levantar e pegar um caderno e escrever coisas que você é grato, né? Eu não tenho esse costume, eu já tentei fazer esse tipo de exercício, mas pra mim não consigo criar essa consistência, vamos dizer. Mas eu, quando me pego com essa sensação, eu tento me forçar a olhar para minha vida, para as coisas que eu já construí e focalizar nas coisas boas. Porque foi uma das coisas que eu até conversei com uma menina lá nesse evento, que é a gente tem a tendência a focar tanto no que tá faltando, né? Então, eu queria ter isso e não tenho. Eu queria ter aquilo e não tenho. E aí a comparação da rede social, ela faz você expandir ainda mais essas diferenças. Então é você focar em coisas que, porra, no que eu sou muito melhor que a média, eu tendo a ter uma situação que é melhor do que as outras pessoas. E você ser grato por conta disso. E você reconhecer que a sua vida não... Normalmente é isso, né? Ela não é essa desgraça toda. A gente tende a expandir demais e focar demais, como eu falei, nas coisas que estão faltando e que não estão como a gente gostaria. E é engraçado que muitas vezes depois de fazer esse exercício, acontece o que eu falei no início do vídeo, de você olhar para aquilo e falar, meu Deus, uns anos atrás, isso que eu tenho hoje era tudo o que eu queria, era o sonho que eu tinha. Só que a gente vai se acostumando, esse é outro problema, a gente vai se acostumando muito rápido com as coisas, com coisa boa, né? A gente acostuma rápido com coisa boa. E a gente começa a só olhar pra cima, só pro que tá faltando, e não olha pro caminho que a gente percorreu, pras coisas que a gente já conquistou, e acaba aumentando essa sensação de insatisfação com a própria vida, que eu acho que é legal ter um pouco dessa insatisfação, porque te faz querer crescer, mas se você fica expandindo demais essa insatisfação, você deixa de aproveitar também a sua jornada, né? E curtir as suas conquistas. Então, depois de fazer esse exercício para fechar o vídeo, é você refletir também, a gente, né? Num geral, refletir. Será que a nossa vida é ruim mesmo? Será que a gente tá vivendo uma vida ruim? Ou será que a gente tá só se comparando com pessoas demais, com recortes especiais de pessoas, né? Demais nas redes sociais. Eu mesmo tendo essa consciência, eu continuo entrando no Instagram, eu continuo me comparando, não, infelizmente eu acho que isso é do ser humano, eu não consigo parar de me comparar. A diferença, e é o que eu tô propondo com esse vídeo, é a gente lembrar todos os dias que quase tudo parece melhor quando visto de fora. Então, se você se identificou com esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e acompanhar os próximos vídeos desse canal que tá só começando. E até o próximo.